O som das teclas ecoava pela sala de reuniões envidraçada, misturado ao tilintar da colher batendo na xícara de café caro e ao burburinho, abafado, da avenida 20 andares abaixo. Ana Clara não tirava os olhos do gráfico projetado na tela. Os números da nova campanha estavam dentro da meta, quase bons o suficiente, mas só quase. Vamos precisar ajustar o tom da chamada para o público 35+, especialmente no mobile, disse ela, firme, ao final da apresentação. Os analistas assentiram. Um executivo murmurou elogios. Outro perguntou sobre o cronograma. Ana Clara respondeu tudo com precisão. Era assim que funcionava a sua vida. Controle, eficiência, meta. Ela respirava marketing desde os 22 anos. Agora, aos 33, ocupava um cargo de gerência numa das maiores agências do país. Dormia pouco, comia em reuniões, sorria nas festas certas e fechava contratos com mãos firmes. Ana menos disse, a assistente, abrindo a porta com cuidado. Me desculpa, mas é uma ligação urgente. Um cartório do interior. Dizem que é sobre uma herança. Ana franziu o senho. Herança? Pode transferir para minha sala. 15 minutos depois, sentada com o telefone desligado nas mãos, Ana ainda tentava processar a informação. Uma tia-avó que ela mal conhecia, menos irmã de sua avó paterna, isolada no interior, viúva há décadas, havia falecido e deixado para ela uma fazenda, uma propriedade rural com escritura, casa, terras e, aparentemente, um pequeno rebanho. Isso só pode ser piada a menos, murmurou, abrindo o navegador, para buscar o nome da cidade. Era um ponto no mapa perdido entre colinas com menos de 5.000 habitantes. Ana respirou fundo. A resposta lógica era clara. Ir até lá, resolver a papelada e vender tudo o mais rápido. Nada a ver com ela, com sua vida, com seus planos. Aquilo era um atraso de cronograma. Na tarde seguinte, arrumou a mala com roupas neutras, prendeu o cabelo num rabo de cavalo e pediu um carro para o aeroporto. Não avisou a ninguém no trabalho, além da assistente. Não valia a pena o drama. Estaria de volta em 2 dias. A estrada de terra esburacada chacoalhava o carro alugado como uma montanha-russa desajustada. Ana segurava firme o volante e amaldiçoava mentalmente a falta de sinal do GPS. Tudo ao redor era verde demais, silencioso demais. Quando finalmente viu a entrada da fazenda, menos um portão de madeira meio torto, com uma placa antiga, onde mal se lia o nome Santa Luzia, soltou o ar com alívio. Era ali, estacionou, pegou a bolsa e atravessou o portão, sentindo o calor bater forte no rosto. O som de insetos, o cheiro de terra e mato invadiram seus sentidos, nada familiares, nada confortáveis. A casa era simples, mas sólida. Um sobrado térreo, pintado de branco e azul claro, com varandinha e vasos com flores secas. As chaves estavam com a vizinha, segundo o cartório. Quando se virou para procurar a tal vizinha, foi surpreendida por uma voz masculina vinda do outro lado da cerca. Você é a tal da sobrinha da dona Alzira? Ana ergueu os olhos e viu um homem parado junto à cerca de arame. Alto, pele queimada de sol, braços fortes cruzados, chapéu de palha escondendo parte do rosto. Devia estar na casa dos 30 e muitos. Tinha uma expressão que misturava curiosidade e julgamento. Sou, sim, Ana Clara. Você é Pedro, vizinho da fazenda. Cuidei de algumas coisas aqui depois que sua tia faleceu. Ela era muito querida. Ana assentiu com um sorriso contido. Obrigada por isso. Vim só acertar tudo e vender. Não vou atrapalhar muito a vida de ninguém. Pedro arqueou uma sobrancelha, se apoiando na cerca. Vender? É, antes mesmo de entrar na casa, é só uma propriedade. Eu moro e trabalho na cidade. Isso aqui não tem nada a ver comigo. Bom, então tá. Mas cuidado para não tropeçar no que não entende. Disse antes de virar as costas e voltar para sua caminhonete. Ana ficou parada ali, ouvindo o motor se afastar pela estrada, com a sensação de ter sido colocada à prova sem saber qual era o teste. A casa estava cheia de cheiro de madeira antiga, poeira e lembranças. Havia retratos emoldurados, uma colcha de crochê sobre a cama, receitas rabiscadas em papéis amarelados. Em uma gaveta, ela encontrou uma carta não enviada, endereçada a ela mesma, com caligrafia trêmula, querida. Ana Clara, talvez um dia você venha até aqui. Espero que... Tim, essa terra foi o que me manteve de pé. Pode parecer pequena, mas é cheia de... E talvez, se você ouvir com atenção, ela também possa te dar algo que nem sabe que perdeu. Ela fechou a carta com cuidado. Estava cansada da viagem, com calor, e ainda assim algo, dentro dela, começava a se mover.
um incômodo suave, como um passo em falso que a fazia olhar 2 vezes para o mesmo lugar. Ela não queria estar ali, mas talvez, só talvez, precisasse estar. O amanhecer na fazenda chegou antes do despertador do celular, com o coro de galos e o chiar suave do vento atravessando a janela entreaberta. Ana Clara levantou a cabeça do travesseiro, meio desorientada, até lembrar onde estava. O teto de madeira, as paredes com fotografias antigas e o cheiro de café. Mas não havia café. Era só a memória insistindo em preencher o vazio. Vestiu uma calça jeans que trouxera para a eventualidade. Uma camiseta branca simples e prendeu o cabelo. A cozinha, com o fogão a lenha frio, parecia esperar por alguém que soubesse o que fazer. Ela abriu armários, encontrou um pacote de pó de café, um coador de pano lavado demais, uma chaleira. Ficou alguns segundos encarando tudo. No escritório ela calculava aroí e minutos. Ali, calcular quantas colheres iam no coador parecia uma equação secreta. Não deve ser tão difícil, menos murmurou. 2 colheres, água quase fervendo, paciência. O aroma começou a preencher a casa e por um instante Ana sorriu, orgulhosa de um gesto simples. Quando saiu para a varanda, a claridade já atingia o mundo de dourado. O campo parecia quase líquido sob o sol nascente. Ao longe, uma caminhonete desacelerou na estrada e parou diante do portão. Pedro desceu com movimentos econômicos, a passos firmes. Trazia um caderno surrado e uma caixa de madeira com folhas verdes emergindo pela borda. Bom dia, cidade grande, disse, encostando-se ao batente do portão. Trouxe umas hortaliças da horta. E o caderno da sua tia? Ela anotava tudo aqui. Ana caminhou até ele, pegou a caixa e encarou as folhas de alface. Um maço de cheiro verde. Tomates ainda com gotinhas de orvalho. Obrigada. Pode entrar? Ele hesitou, como quem mede um terreno antes de pisar. Empurrou o portão e ficou na varanda, os olhos varrendo a casa. Não era curiosidade maldosa, mas respeito, um reconhecimento de território. Sua tia fazia café por volta dessa hora, menos comentou. O cheiro está bom. Aprendi hoje. Ana deu um meio sorriso. Quer uma xícara? Pedro assentiu. Sentaram-se à mesa, de frente para a janela. Ele abriu o caderno e empurrou para ela. Nas primeiras páginas, datas, valores de ração, custo de manutenção do pasto, períodos de chuva. Depois, listas de convidados de um almoço da colheita, receitas anotadas com abreviações. E, de repente, frases soltas. Não esquecer de podar o pomar antes de setembro. O banco não entende. De tempo de chuva. Ana deve gostar de coisas de cidade. Será que ainda gosta de doce de leite? A última linha a pegou desprevenida. Leu e releu, fingindo que estava focada nas contas. Eu vim para vender, disse, mais para si do que para ele. Mas pelo visto vou ter que ficar alguns dias. Tem inventário, reconhecimento de firma, não sei o quê. O cartório pediu documentos que nem sei onde achar. Pedro bebeu o café, testando o sabor antes de assentir. O inventário aqui é devagar. O cartório fecha cedo, abre tarde. As pessoas têm roça para tocar. Posso te levar lá mais tarde. Mas até lá, se quiser não perder tempo, posso te mostrar algumas coisas pra não tropeçar no que não entende. Ela ergueu os olhos, o jeito como ele repetia a frase a irritava e ao mesmo tempo a provocava a provar que conseguia. Mostra. Começaram pelo galpão. O telhado rangia. As sombras desenhavam riscos nos fardos de feno empilhados. Aqui a gente guarda ferramentas, ração e o que não pode molhar, disse Pedro, apontando. Sabe, usar um carrinho de mão, empurrar, certo? Parece simples até fazer errado. Ana arqueou a sobrancelha. Ele a fez carregar um saco de ração só para sentir o peso. Ela tentou erguer com as mãos no topo, quase derrubou o saco e por pouco não caiu para trás. Pedro segurou o peso no ar com uma mão, como se fosse natural, e guiou o saco de volta, com as pernas. Não com a lombar menos, comentou. Olhos nos dela por um segundo mais longo do que o necessário. Ninguém aqui quer você machucada em 2 dias. Não se preocupe, sou boa em aprender rápido, então vamos ver. No curral, os bezerros mugiram quando eles se aproximaram. O cheiro era forte, mas não desagradável. Pedro mostrou como aproximar a mão devagar, como não olhar fixo por muito tempo, como deixar o animal cheirar primeiro. Ana estendeu os dedos com cautela. A língua áspera encostou em sua pele. Ela riu, surpresa pelo contato. Eles sabem quando a gente tem medo. E quando a gente está fingindo que não tem... E você sempre sabe o que os outros estão sentindo. Não sempre,
mas a terra ajuda a gente a ouvir. A frase ficou reverberando nela enquanto seguiam. Havia algo na cadência das palavras que não cabia nos seus relatórios. No pomar, ele apontou para os galhos retorcidos. Sua tia notou uma poda que não foi feita. Setembro é mês bom. Se não podar, perde produção. E depois tem as abelhas. Sem flor, sem abelha, sem fruta. E dá para arrumar? Perguntou Ana, genuinamente interessada. Dá, com tempo e mãos. Ele a olhou. Não havia cobrança no olhar, mas um convite de quem sabe que o trabalho transforma tanto o que se toca quanto quem toca. No meio da manhã, foram ao cartório. A cidade tinha 3 ruas principais, uma praça com uma igreja branca e bancos de madeira, e um coreto que parecia tirado de um álbum antigo. No cartório, um ventilador girava preguiçoso no teto. Inventário da fazenda Santa Luzia? Perguntou a atendente, folheando uma pasta. Faltam 2 certidões negativas e assinatura do senhor que arrendava a parte do pasto. Precisamos reconhecer firma. Quanto tempo isso leva? Ana tentou manter a voz neutra. Depende, disse a mulher, sorrindo como quem convive com o. Depende desde sempre. Se o senhor que arrendava aparecer hoje, amanhã de manhã dá para adiantar. Se não, semana que vem. Ana saiu do cartório com a sensação de ter sido devolvida a uma realidade que não obedecia à sua agenda. No trabalho, ela moveu contratos milionários em 24 horas. Ali, dependia de um senhor que apareceria quando... Bem-vinda a menos, disse Pedro, abrindo a porta da caminhonete para ela, irônico, mas não cruel. A vida aqui não corre, anda no passo certo, o passo certo. Às vezes parece parado, retrucou. E às vezes o que corre não chega a lugar nenhum. Ela ficou calada, olhando pela janela as casas com varandas, crianças de bicicleta, um senhor varrendo a calçada sem pressa. Voltaram à fazenda, perto do meio-dia. O sol pesava. Na cozinha, Ana lavou as hortaliças que ele trouxera. Os gestos simples aquietavam os pensamentos. Cortou o tomate, temperou com sal e um fio de azeite que achou no armário. Pedro acendeu o fogão a lenha com praticidade e colocou uma frigideira pesada sobre a chapa. Ovos mexidos, menos anunciou. E o cheiro verde, para finalizar, como sua tia fazia, você cozinhava com ela. Às vezes, nos almoços da colheita, eu ajudava com o que faltava. Ela me lembrava que comida boa não é corrida, é construída. Ela escreveu isso, disse Ana, apontando para o caderno. O banco não entende de tempo de chuva. Acho que nem eu. Eles comeram em silêncio, interrompido por comentários esparsos sobre o dia. A comida estava simples e perfeita. Quando terminaram, Pedro empurrou o prato e olhou para o relógio de parede. Tenho que ir pro outro lado da propriedade? Se quiser, passo aqui mais tarde. Posso te mostrar como ver a previsão do tempo do jeito certo, olhando para o céu. Eu tenho aplicativos para isso. O céu também tem. Ele sorriu de leve, o primeiro sorriso sem ironia que ela viu, e saiu. Sozinha, Ana percorreu a casa. Abriu um baú e encontrou panos bordados com iniciais, uma caixa de botões, um retrato da tia num vestido claro, sorrindo, de um modo que não existia nas fotos formais. Voltou ao caderno. Entre registros de safra e listas de compras, havia mais frases que pareciam bilhetes para ela. A terra fala baixo. Tem que chegar perto. A pressa é vento passando. Se um dia Ana vier, quero que prove o doce. À tarde, ela foi até o pomar. As árvores lançavam sombras que desenhavam retalhos de luz no chão. Tocou a casca de um tronco. Sentiu a aspereza, o calor guardado pela madeira. Fechou os olhos e respirou fundo. O mundo parecia ter um ritmo próprio ali, indomável. E pela primeira vez, ela não quis dominá-lo. Quis entender. O barulho de passos leves na grama fez abrir os olhos. Uma senhora de cabelos brancos, vestidos floridos e chinelos parou a poucos metros, sorrindo com familiaridade. Você deve ser a Ana. Eu sou a Lourdes, vizinha da frente. Sua tia falava de você. Falava? Dizia que você era firme, igual ao pai, mas com o olho de quem nota o que importa. Às vezes a gente só demora para lembrar como é que olha. As palavras ficaram no ar como um abraço. Lourdes trouxe um pote embrulhado num pano, doce de leite. Eu e sua tia fazíamos juntas. Vai te fazer bem. Ana agradeceu, com um nó inesperado, apertando a garganta. Lourdes foi embora tão leve quanto chegou. Quando Pedro voltou, o céu já começava a mudar de cor. Ele apontou para o horizonte. Tá vendo aquela barra mais escura lá no fundo, quase lilás? Chuva de fim de tarde. Não hoje, mas amanhã cedo.
O vento tá virando. Amanhã, se quiser, a gente começa a poda. Antes da chuva é bom. Eu quero, respondeu, sem pensar muito. E percebeu, com surpresa, que queria mesmo. Então tá combinado. Ele ajeitou o chapéu e, cuidado com o degrau da varanda. Tá torto. Sua tia vivia dizendo que ia mandar consertar e nunca mandou. Obrigada pelo aviso. Ficaram um segundo a mais do que o necessário, olhando um para o outro, como se cada um testasse a medida exata de distância segura. Ana quebrou o olhar primeiro, rindo de si mesma. Vou testar o doce de leite. Se for o da Dona Lourdes, pode confiar. É palavra de quem entende. E você entende de tudo por aqui, né? De quase tudo. Ele deu um meio sorriso. De gente, às vezes menos. Ele foi embora e por um instante o silêncio pareceu diferente. Não era vazio, era cheio de possibilidade. Ana entrou, abriu o pote de doce e provou com a ponta da colher. O sabor era denso, morno, com uma doçura que não pedia desculpas por existir. Pensou no cartório, no senhor do arrendamento, no caderno com frases que pareciam recados de outra época. Pensou em Pedro, no jeito como segurou o saco de ração como quem segura um mundo que não pode cair. Pensou em si mesma, na mulher que sabia vender ideias e que agora precisava aprender a escutar. Naquela noite, antes de dormir, ela deixou a janela aberta para o vento entrar. O aplicativo do celular marcava céu limpo. O céu do lado de fora dizia outra coisa, com a barra lilás crescendo no horizonte. Pela primeira vez em muito tempo, Ana adormeceu sem planejar o dia seguinte inteiro, deixou um espaço em branco, como quem promete voltar a uma página e lê devagar. A chuva anunciada veio logo cedo, tamborilando no telhado com constância, como se confirmasse a previsão de Pedro. Ana acordou antes do despertador mais uma vez. A janela emoldurava um céu cinzento, e o cheiro de terra molhada entrava pela casa. Diferente da cidade, onde chuva era só engarrafamento e guarda-chuva esquecido, ali parecia uma sinfonia. Vestiu uma calça jeans ainda úmida da lavagem improvisada do dia anterior e saiu para a varanda. O campo à frente brilhava em tons de verde profundo. No portão, já estacionada, estava a caminhonete de Pedro. Ele desceu com um casaco de lona, chapéu encharcado, e levantou a mão num cumprimento seco, bom dia. A voz firme se misturava ao barulho da chuva. Tá pronta. Pra quê? A poda. A chuva ajuda, mas só se a gente se mexer agora. Ana hesitou, mas desceu os degraus. O barro grudava na sola dos tênis, tornando cada passo um desafio. Pedro observava com um leve sorriso, como quem já esperava a cena. A terra não perdoa salto alto, mas também não perdoa sapato frouxo. Ele entregou a ela um par de luvas. Experimenta! O pomar parecia um mundo à parte, com as folhas pingando e o cheiro fresco de frutas no ar. Pedro explicou como cortar os galhos, a altura certa, a importância de deixar espaço para o sol entrar. Demonstrou com precisão, a tesoura deslizando firme. Agora você, disse, entregando a tesoura. Ana posicionou as mãos com cautela, cortou um galho pequeno e se afastou para ver o resultado. Não parecia grande coisa, mas Pedro assentiu. Tá no caminho. Ele apontou para outro galho. Esse aí tá roubando força do tronco. Trabalharam lado a lado. O silêncio era pontuado apenas pela chuva leve e pelo som das tesouras. Aos poucos, Ana começou a sentir um ritmo no gesto. Cortar, respirar, recuar. Era quase meditativo. Você leva jeito menos, comentou Pedro. Achei que diria o contrário. Eu falo a verdade. Ele encarou. Sério. Só não sei se você vai ter paciência de continuar. Ana sorriu de canto, mas não respondeu. Em algum lugar dentro dela, a paciência parecia finalmente despertar. Depois de uma manhã de trabalho, voltaram para casa. As roupas estavam úmidas. O cabelo dela preso num coque improvisado. Pedro tirou as luvas e bateu as mãos para soltar a terra. Vou preparar um café. Ela se adiantou, como quem buscava provar algo. Na cozinha, o ritual parecia mais natural do que no dia anterior. Ela coou a bebida, arrumou 2 xícaras, colocou um pedaço do doce de leite de Lourdes sobre um prato. Pedro observava em silêncio, sentado à mesa. Tá aprendendo rápido. Não é tão diferente de gerenciar uma campanha de marketing, disse Ana, servindo o café. Você precisa entender os elementos, saber a hora certa e esperar o resultado. Ele sorriu pela primeira vez, não com ironia, mas com reconhecimento. Nunca pensei que alguém compararia poda com propaganda. Sempre existe um paralelo. Beberam em silêncio, do lado de fora,
A chuva dava trégua, deixando o ar fresco. À tarde, Pedro a levou até a parte mais antiga da fazenda, um galpão pequeno, quase escondido pelas árvores. Dentro, havia caixas de madeira, com ferramentas antigas, latas de ferro, cadernos empoeirados. Sua tia guardava tudo aqui. Algumas coisas não servem mais, mas outras podem te ajudar. Ana abriu uma das caixas e encontrou molduras com fotografias desbotadas. Uma mostrava a tia ainda jovem, sorridente, cercada por vizinhos em um piquenique. Outra mostrava Pedro, muito mais novo, ao lado de seu pai. Você conhecia minha tia desde sempre? Desde que eu me entendo por gente. Ela era como família. A voz dele saiu baixa, quase reverente. E essa terra era parte dela. Ana segurou a foto por mais tempo do que deveria. A imagem da tia sorrindo contrastava com a lembrança vaga de uma mulher distante nos almoços de família. Ali, parecia alguém vivo, caloroso, profundamente enraizado naquele lugar. Talvez eu nunca tenha dado a ela a importância que merecia. Pedro ergueu os olhos para ela. Ainda dá tempo. No fim do dia, eles caminharam até a cerca que separava as propriedades. O sol voltava, tingindo o céu em tons alaranjados. Ana sentia a pele cansada, mas de um jeito bom. Você trabalhou bem hoje, disse Pedro. Melhor que muito ajudante que já passou por aqui, isso é um elogio? É o mais perto que eu chego. Ela riu e ele deixou escapar um sorriso discreto. Foi um momento curto, mas carregado de algo que nenhum dos dois quis nomear. Naquela noite, sozinha no quarto, Ana abriu novamente o caderno da tia. Entre as páginas de contas, encontrou outra frase solta. Quem olha a terra com pressa, só vê barro. Quem olha com calma, descobre raiz. Fechou o caderno com cuidado. Pela primeira vez, a ideia de vender parecia menos simples. E pela primeira vez, ela se perguntou se o vizinho não tinha razão. Talvez houvesse algo ali que valia mais do que dinheiro. A rotina começava a se moldar em torno de Ana. Dias de sol, ela ajudava no pomar ou na horta. Nos de chuva, mergulhava nos cadernos da tia, tentando decifrar as anotações feitas em meio às contas. Cada página parecia uma mistura de planilha e diário. Havia números de safra, mas também frases como a solidão pesa menos quando se planta algo para amanhã. Pedro aparecia sempre, seja com uma desculpa de trabalho ou com legumes frescos. Às vezes oferecia dicas práticas, outras apenas silêncio. O atrito entre eles se transformava em uma cumplicidade silenciosa, embora nenhum dos dois ousasse admitir. Mas esse equilíbrio frágil que se formava não durou. Numa manhã de sábado, Ana recebeu uma visita inesperada. Um carro preto parou em frente à fazenda, contrastando com a poeira da estrada. Dele saiu um homem elegante, de terno leve, pasta de couro na mão. Dona Ana Clara perguntou, estendendo a mão. Sou representante da Agrovale Investimentos. Temos acompanhado a situação da propriedade. Gostaríamos de fazer uma proposta de compra. Ana U recebeu na varanda. O homem abriu documentos, descreveu valores, prazos, benefícios. A proposta era generosa, bem acima do que ela imaginava. Com aquele dinheiro, poderia quitar dívidas, investir em projetos pessoais, até dar um salto na carreira. Se aceitarmos, o processo é rápido, explicou ele. Em poucas semanas, a senhora estará livre para voltar à sua rotina. Ana agradeceu, prometeu pensar e guardou os papéis numa pasta. Pouco depois, Pedro chegou com a caminhonete carregada de sacos de ração. Ao ver o carro preto partindo, estreitou os olhos. Quem era? Um comprador, uma empresa. Fizeram uma oferta. E você ouviu? Claro que ouvi. Não custa analisar. Pedro largou os sacos no chão com força. Essa terra não é mercadoria qualquer. É história. Sua tia morreu aqui. Viveu cada dia cuidando disso. E você pensa em vender como se fosse um celular usado? Não é justo me julgar. Eu não escolhi isso. Eu tenho uma vida inteira lá fora. E o que você tem aqui? A pergunta cortou fundo. Ana não soube responder. Virou as costas e entrou na casa, mas sentiu o peso do olhar dele até a porta se fechar. Naquela noite, o silêncio parecia mais denso. Ana abriu a pasta com os documentos, mas mal conseguiu ler. O rosto da tia nos retratos, o caderno cheio de frases, a voz de Pedro ecoando, tudo se misturava. Quando pegou no sono, sonhou com a fazenda cheia de gente, crianças correndo, sua tia sorrindo, acordou com lágrimas nos olhos. No dia seguinte, Pedro não apareceu. Nem no outro. A ausência dele tornou a fazenda estranhamente vazia. Ana tentou seguir a rotina, mas cada tarefa parecia incompleta. No terceiro dia, cansada da espera,
pegou o carro e foi até a cidade. Queria resolver, de uma vez. No cartório, a atendente a reconheceu e sorriu. A herança da dona Alzira. Já temos todos os documentos. Só falta a sua decisão final. Vai vender ou registrar no seu nome? Ana pediu mais tempo, mas por dentro o nó apertava. De volta à casa, encontrou a varanda silenciosa. Sentou-se e abriu o caderno da tia. Entre anotações sobre chuva e colheita, havia uma frase destacada. Às vezes a gente pensa que escolhe a terra, mas é a terra que escolhe a gente. Fechou o caderno com força. Precisava voltar para o único lugar onde sabia se esconder, a cidade. Na manhã seguinte, fez a mala, colocou a pasta de documentos dentro e seguiu viagem. O asfalto da rodovia parecia uma ponte entre duas vias. No espelho retrovisor, o portão da fazenda foi ficando menor, até desaparecer. De volta ao apartamento moderno, cercada por barulho de carros e luzes de prédios, Ana deveria sentir alívio, mas não sentia. Sentia vazio. No escritório, os relatórios a esperavam. As reuniões, os contratos, os elogios automáticos. Nada parecia ter o mesmo peso. Naquela noite, abriu a pasta outra vez. Dentro, junto aos papéis da proposta de venda, estava a carta da tia que encontrara na gaveta no primeiro dia. Leu novamente. Pode parecer pequena, mas é cheia de vida. E talvez, se você ouvir com atenção, ela também possa te dar algo que nem sabe que perdeu. Ana fechou os olhos, não sabia quando, mas em algum ponto daquelas semanas já havia começado a perder algo, não a fazenda, mas a si mesma. Naquele instante, a decisão começou a mudar. O retorno não foi planejado. Ana acordou em seu apartamento na cidade, cercada por concreto e barulho, e soube, não podia mais ficar ali. Jogou algumas roupas na mala, pegou o carro e dirigiu sem parar. A estrada parecia chomelar de volta, como se cada quilômetro a aproximasse não só da fazenda, mas dela mesma. Quando o portão de madeira surgiu à frente, um alívio estranho percorreu seu corpo. A casa ainda estava do mesmo jeito, simples e firme, como se esperasse por ela. Só quem não parecia esperar era Pedro. Ele estava no curral, cuidando de um bezerro, quando a viu se aproximar. Endireitou o corpo, tirou as luvas de couro e ficou olhando em silêncio. O olhar dele não era de surpresa, mas de cautela. Pensei que tivesse ido embora de vez menos, disse, enxugando o suor da testa. Eu fui, mas voltei. E por quê? A pergunta saiu seca, quase um desafio. Ana respirou fundo. Porque percebi que essa terra não é só papel, não é só herança. É memória, é vida. Eu não quero vender. Quero ficar... Pedro a encarou por longos segundos. Os olhos dele, sempre firmes, agora oscilavam entre desconfiança e algo mais profundo. E quando cansar? Quando perceber que o barro suja, que a chuva atrasa, que o trabalho nunca acaba? Vai largar tudo de novo. Não dessa vez. A voz dela tremeu, mas não recuou. Eu sei que errei, mas se eu aprendi alguma coisa com você, é que a terra exige paciência. E eu quero aprender a ter o silêncio. Se instalou, o bezerro mugiu, como se preenchesse a pausa. Pedro deu alguns passos, se aproximando. Você fala bonito, mas falar é fácil. Então me deixa provar. Ana ergueu o queixo. Firme. Me deixa ficar. Pedro ficou tão perto que ela pôde sentir o cheiro de terra e suor tão distante do perfume estéril da cidade. Ele levantou a mão, hesitou por um instante e, enfim, afastou um fio de cabelo que escapara do coque dela. O toque foi leve, mas acendeu algo imediato. Os olhos se encontraram. E, sem mais palavras, Pedro inclinou-se e a beijou. Não foi um beijo apressado. Foi contido, intenso, como se guardasse semanas de sentimentos não ditos. Ana correspondeu, sentindo o chão firme sob seus pés, e, ao mesmo tempo, a vertigem de um mundo novo se abrindo. Quando se afastaram, o silêncio parecia outro, não vazio, mas cheio de promessas. Eu não devia ter feito isso, menos murmurou Pedro, a voz grave. Devia sim. Ana sorriu de leve, o coração acelerado. Eu estava esperando. Ele riu, breve, quase incrédulo. Você é teimosa. Aprendi com o vizinho. Mais tarde, sentados na varanda, Ana contou sobre as cartas da tia, sobre o que lera nos cadernos e como as palavras haviam mudado a forma como via aquele lugar. Pedro ouvia em silêncio, às vezes assentindo, às vezes apertando os lábios. Ela sempre acreditou que a terra podia curar solidões. Disse, por fim. Talvez estivesse certa. Ana apoiou a cabeça contra o batente da cadeira. O pôr do sol tingia tudo em dourado. Sentiu-se, pela primeira vez em anos, no tempo certo. Pedro, ao lado, parecia menos um vizinho e mais uma parte inevitável da paisagem
menos e da nova vida que ela estava disposta a construir. O beijo que os unira ainda ardia em sua memória, mas mais do que desejo, era uma confirmação silenciosa. Ela não estava mais de passagem, estava, enfim, criando raízes. Os dias seguintes correram de forma diferente. Não havia pressa, mas também não havia inércia. Ana acordava cedo não por obrigação, mas porque queria ver o nascer do sol tingindo os campos. Tomava café com Pedro na varanda e depois se dividiam entre as tarefas. Ela aprendendo, ele ensinando com paciência menos e uma ironia suave que agora soava mais como carinho. No início, ainda cometia erros. Deixou a mangueira solta e molhou mais a si mesma do que a horta. Colocou sal demais no feijão, esqueceu de fechar o galpão direito. Mas cada tropeço vinha acompanhado de risadas, às vezes dela, às vezes dele. E aos poucos, os erros viravam acertos. Uma tarde, Ana trouxe uma ideia. Estava sentada à mesa, com um caderno da tia aberto, rascunhando com uma caneta. E se a gente usasse essa fazenda não só para produzir, mas também para receber gente, começou turismo rural, experiências gastronômicas, oficinas. Posso cuidar da parte de divulgação. Sei contar histórias, ideias. E essa terra já tem uma história incrível para contar. Pedro observava, braços cruzados, como quem analisava um solo novo. Você acha que alguém da cidade pagaria para acordar com um galo cantando e sujar a bota de barro? Acho que sim, porque eu pagaria. E olha que eu era a pessoa menos conectada com isso tudo. Ele arqueou uma sobrancelha, mas um sorriso aparece discreto. Se você acreditar mesmo, pode dar certo, mas precisa de trabalho, muito. Eu sei, e não tenho medo. Com a ajuda de vizinhos, começaram pequenos reparos. Lourdes trouxe colchas e histórias, para compartilhar. O senhor que arrendava parte do pasto se ofereceu para ajudar em troca de continuar usando o terreno. Em poucos dias, a fazenda parecia ganhar vida nova, como se a decisão de Ana tivesse despertado um futuro adormecido. Numa noite de sábado, houve um jantar improvisado. Na varanda iluminada por lampiões, vizinhos trouxeram pratos, riram, contaram causos. Pedro tocou um violão velho, arrancando aplausos. Ana, sentada ao lado sem chaussée, parte de algo maior do que qualquer sala de reuniões em que já estivera. Tá sorrindo demais. Cidade grande menos, murmurou Pedro, inclinando-se. Descobri que aqui tem mais marketing do que em qualquer agência. Ela riu. Só que o produto é felicidade. Ele balançou a cabeça, divertido, e segurou a mão dela sob a mesa. O gesto simples, escondido, parecia gritar mais alto que palavras. Com o tempo, o projeto tomou forma. Ana criou páginas em redes sociais, contou a história da fazenda, compartilhou fotos do pomar, das colheitas, da mesa posta com pão caseiro e queijo fresco. Em poucas semanas, pessoas começaram a se interessar. Reservas apareceram. Pedro assistia com uma mistura de orgulho e espanto. Nunca pensei que internet e enxada combinassem. Tudo combina quando se coloca a verdade, respondeu ela. O ápice veio no Festival da Colheita, tradição antiga que a tia mantinha e que estava esquecida havia anos. Ana e Pedro decidiram trazer de volta. Montaram barracas simples, convidaram vizinhos para expor produto, organizaram uma mesa comunitária. Naquela noite, a fazenda estava iluminada por luzes penduradas entre os galhos, música ecoando pelo terreiro, crianças correndo. Ana usava um vestido leve, cabelos soltos, um brilho nos olhos que não vinha de maquiagem, mas de pertencimento. Pedro se aproximou com 2 taças de vinho caseiro. Nunca vi a fazenda, nem eu. Mas acho que é só o começo. Ele olhou para ela por um instante, como se tentasse gravar cada detalhe. Você ficou... Eu fiquei. Ana sorriu, apertando a mão dele. E não me arrependo. Então, em meio às luzes, às risadas e ao som distante de viola, ele a puxou delicadamente para mais... O beijo que trocaram foi diferente do primeiro. Menos contido, mais sereno. Não havia medo, apenas a certeza de que estavam exatamente onde deveriam estar. Meses depois, a Fazenda Santa Luzia já era conhecida na região como um espaço vivo, onde tradição e modernidade se encontravam. Os vizinhos falavam com orgulho, os visitantes saíam encantados. Ana caminhava pelo pomar ao lado de Pedro, observando os frutos começando a amadurecer. Acho que sua tia ficaria feliz menos. Acho que ela sabia desde o começo. Talvez tenha deixado tudo isso porque queria que eu encontrasse um lugar para criar raízes. Pedro segurou a mão dela. E encontrou. Ela apertou a mão dele de volta, sentindo o peso leve daquela verdade. Ali,
entre árvores, terra e o céu aberto, Ana percebeu. A fazenda não era apenas uma herança, era o futuro que ela mesma escolheu. Um futuro com raízes profundas e rumo certo.